Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rodolfo Domingos Ribeiro de Jesus e sou aluno do mestrado em Direito da Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBER, e da Universidade do Atlântico, a Uniatlântico, e estou aqui neste momento para falar acerca do meu trabalho de conclusão do curso, acerca da minha dissertação de mestrado, que tem por título Atentados Antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América, um estudo de caso à luz do direito constitucional e da ciência política. Este trabalho ele tem como objetivo se debruçar sobre um assunto recorrente na contemporaneidade, qual seja a incitação e ocorrência de atos antidemocráticos em estados democráticos de direito, especificamente o Brasil e os Estados Unidos da América, ocorridos em 6 de janeiro de 2021 e 8 de janeiro de 2023, respectivamente, por motivação política. A pesquisa visa ser instrumento de salvaguarda da lei e da ordem instituídas, bem como da democracia em voga, além de contribuir para a preservação do Estado democrático de direito. Bem, em linhas gerais, é isto o que eu pretendo com o meu trabalho: falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos da América e no Brasil em relação à insurgência de pessoas contra a ordem prevalecente, contra as instituições, contra a democracia, porque infelizmente isto aconteceu não tem muito tempo, mas isto aconteceu porque infelizmente as pessoas ligadas a essas questões não aceitaram o resultado das urnas, o resultado da ação do povo, o resultado das eleições nos respectivos países, e acabaram agindo contra a democracia, contra as instituições, contra o Estado democrático de direito, na tentativa de invalidar aquilo que emanou do povo, aquilo que representou a soberania popular, o resultado das urnas. Então, o meu trabalho ele tem este objetivo: falar sobre esses atos antidemocráticos que aconteceram nesses dois países, nos respectivos anos de 2021 e 2023, para que nós possamos perceber como as democracias podem ser atacadas por pessoas, por organizações não governamentais, por pessoas que, por motivos espúrios, por motivos que não são os desejados, venham a agir na contramão da democracia, das instituições. Então, o meu trabalho ele tem por objetivo falar sobre esta situação que ocorreu em cada um desses países e os seus desdobramentos. Bem, em relação ao trabalho, em relação ao conteúdo, em relação à justificativa deste trabalho, a escolha do tema se deu por meio da necessidade de se falar em proteção da democracia e das instituições jurídicas, como o Estado Democrático de Direito, motivo que fundamenta este trabalho, isto é, tendo como base a relevância do tema e percebendo sua importância, surgiu o interesse em estudar de forma mais aprofundada o que está ocorrendo no contexto das democracias, em especial no Brasil e nos Estados Unidos da América, onde foi possível notar a ocorrência de atentados político-ideológicos a esses dois países recentemente, e o que isto pode suscitar de imediato e futuramente. Então, aqui como justificativa, nós temos a necessidade de se falar sobre atentados antidemocráticos, porque isto é algo que pode acontecer no contexto de uma democracia, como aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos nos respectivos anos.
mas não é algo desejável. É algo que pode acontecer, mas é algo indesejado. E nós que somos cidadãos, que somos parte do povo, que temos o poder, como diz a Constituição, que emana do povo, nós temos que agir contra esses que estão na contramão dos ideais, das aspirações da maioria da população. E falando em atos democráticos, atos antidemocráticos, nós falamos acerca daquilo que é contrário à democracia. Como o nome já diz, já sugere, atos antidemocráticos, ou seja, são ações que agentes realizam contra a democracia, de forma a feri-la, de forma a alterá-la, de forma a destruí-la, de forma que ela pode vir a sucumbir. Mas nós temos um aparato, nós temos um ferramental capaz de ir contra esses atos antidemocráticos, que são aqueles que estão instituídos na Constituição Federal, para reprimir, para, de forma legal, agir contra esses atos antidemocráticos. Bem, em relação ao problema de pesquisa e objetivos, o problema situa-se exatamente no âmbito da ocorrência de atos antidemocráticos nos Estados Unidos da América e no Brasil, onde se percebeu discursos e realizações contrárias à democracia e aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. Então, quer dizer, nós conseguimos perceber a ocorrência desses atos antidemocráticos durante as eleições, durante o pleito eleitoral. E isso ficou manifesto após o resultado das urnas, após a realização da apuração dos votos. E aí, pessoas ligadas a políticos que foram, por sua vez, infelizes na tentativa de conquistar o poder, de agir contra a democracia, contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito. E este é o cerne da pesquisa. O problema reside exatamente nessa situação específica, ou seja, a realização de ações por parte de pessoas, de organizações que não aceitaram o resultado das urnas e se colocaram à disposição para tentar mudar o resultado das urnas. E infelizmente nós tivemos depredações, mortes, tivemos violações no nosso contexto, nos Estados Unidos da América também. E infelizmente isto aconteceu, foi um episódio que marcou a democracia, que marcou a nossa história negativamente, mas, como foi dito, houve mecanismos de repressão utilizados para agir contra essas insurgências, contra essas ações terroristas. E foi possível restabelecer o controle. Ainda em relação aos objetivos, são eles: geral, identificar os elementos que motivaram a prática de atos antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América, ou seja, por motivação política, e específicos, expor o contexto político e jurídico desses países, descrever os acontecimentos em torno do fato, apontar os instrumentos de repressão invocados e elucidar a repercussão alcançada nos dois países. Bem, nós tivemos uma repercussão muito grande
que se estendeu em todo o mundo. E aí nós, aqui do Brasil e lá nos Estados Unidos, tivemos que lidar com essas situações adversas. E assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, a repressão ela foi direta, ela foi realizada. E as pessoas envolvidas foram devidamente presas e punidas. Aqui no Brasil, como já disse, da mesma forma. Dentre os fundamentos teóricos, os principais fundamentos teóricos, apresenta-se aqui as noções e conceitos de democracia, de maneira a permitir uma introdução ao assunto. Assim sendo, segundo O'Donnell, 2013, a democracia constitui-se um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, seja diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na elaboração das leis do país, além de exercer o poder da governação através do sufrágio universal. Em breve síntese, democracia é o regime político no qual a soberania é exercida pelo próprio povo. Logo, os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado, para organizar a sociedade por meio dos representantes políticos. Então, como já disse há pouco, democracia é o governo do povo. O povo é quem governa por meio de seus representantes políticos, como é o caso do Brasil, ou de forma direta, como nós ainda não temos no nosso contexto. Nós já estamos vivendo uma democracia onde o povo exerce o poder de forma representativa. Bem, em relação à metodologia, em relação à pesquisa, esta foi realizada não experimentalmente para aplicação do método científico exploratório descritivo, por meio de uma análise de casos concretos atuais, desenvolvido para buscar uma visão jurídica sobre os atentados antidemocráticos no Brasil e nos Estados Unidos da América. Utilizou-se para a coleta de dados, fontes bibliográficas, análises de informações, com um paralelo com as teorias assinadas pela doutrina internacional e jurídica e o estudo de caso. Sobre a abordagem, a presente pesquisa busca atender à abordagem qualitativa, por meio da análise e coleta de dados e fontes para explicar os motivos para o surgimento e o desenvolvimento dos atos antidemocráticos que ocorreram nesses dois países. Então, a nossa metodologia, a metodologia deste trabalho, ela está voltada para o estudo de caso, para a análise bibliográfica, para a investigação acerca do que motivou efetivamente a realização, a ocorrência desses atos antidemocráticos. Em resumo, nos Estados Unidos da América e no Brasil, nós tivemos em ambos os países a realização de eleições presidenciais. E nos dois países, em 2021 e 2023, houve a ocorrência desses atos antidemocráticos por conta da insatisfação de alguns com o resultado das urnas, com a vontade soberana do povo, da maioria do povo. Por conta de não aceitarem os resultados das urnas, esses políticos influentes atiçaram os seus seguidores, incitaram os seus seguidores para que eles pudessem agir com violência para tentar mudar o resultado das urnas. E, embora tenham realizado muitas ações ruins, ações reprováveis, embora tenham deixado a desejar para com a maioria da população,
essas ações tiveram, sim, um impacto negativo em nossas democracias. Mas foi possível contornar essas mesmas ações por conta do aparato estatal que nós temos, por conta das leis, por conta dos mecanismos de repressão, por conta das instituições jurídicas que nós temos, que foram capazes de brecar, de parar essas investidas. E o trabalho em questão fala sobre isso. Bem, em relação aos resultados, face ao exposto, percebe-se que o atentado antidemocrático ocorrido no Brasil em janeiro do presente ano se assemelha ao ocorrido nos EUA, nos Estados Unidos da América, em janeiro de 2021, tratando-se ambos de ataques à democracia, bem como as garantias constitucionais e direitos humanos assegurados no direito interno e no direito internacional. Todavia, é certo afirmar que a democracia suplantou as investidas e ataques de pessoas e grupos com propósitos escusos, demonstrando a vontade soberana do povo brasileiro, da mesma sorte no caso americano. Então, como eu disse, nós aqui no Brasil e os estadunidenses, os americanos, não permitiram que a democracia instituída fosse prejudicada. Não permitiram que a democracia sucumbisse diante dos terroristas, diante daqueles que queriam tomar o poder à força, de forma ilegítima, de forma inconstitucional, de forma a ferir os direitos, as garantias constitucionais e, portanto, não prosperaram em seus intentos. Tivemos prejuízos, sim, pessoas morreram, pessoas foram presas, pessoas depredaram o patrimônio público, tivemos dano ao erário, mas tudo isto foi superado. Tudo isto foi, de certa forma, ou melhor, de certa forma não, tudo isto foi superado, tudo isto passou. E nós estamos aqui de pé, a democracia saiu vitoriosa mais uma vez, embora tenha sido atacada, embora tenha sido alvo do ataque desses terroristas, desses que agiram contrariamente a ela. E como conclusões, nós temos que, ante o exposto, denota-se que a democracia é um sistema político em que as pessoas exercem o poder direto ou representado por meio de representantes eleitos. Ela se baseia na tomada de decisão coletiva, igualdade de direitos e participação popular. Por meio de debates, discussões e eleições, os cidadãos de uma democracia têm o direito de expressar suas opiniões, escolher seus líderes e investir em políticas públicas. A democracia também protege os direitos individuais e minoritários, mas jamais compactua com atos e ideologias contrárias ao sistema constitucional vigorante. Muito pelo contrário, reprime e pune severamente os que tais práticas fazem, como ocorrido nos Estados Unidos da América e no Brasil. Então, como eu disse, a democracia saiu vitoriosa. O povo brasileiro, o povo americano saíram vitoriosos. Mas é preciso que tomemos cuidado, é preciso que tenhamos cautela, é preciso que venhamos a agir de uma forma que seja possível a manutenção da democracia. É isto que eu pude conceber com o meu trabalho e espero que tenha sido satisfatória a apresentação. Eu agradeço a oportunidade e tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado.